É a voz que eu dirijo a minha prece, de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus que a liturgia nos oferece a cada dia, sobretudo nestes dias da Semana Santa. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de meditar com você a Palavra de Deus neste dia desta que é a Semana Santa, essa semana na qual nós estamos mergulhando nesse mistério profundo da nossa redenção. A liturgia hoje nos oferece o Evangelho de João no capítulo 13, versículos de 21 a 33, depois de 36 a 38. Portanto, essa cena do Evangelho que nós contemplamos hoje, nós a contemplamos de um lugar muito interessante, que é de uma parte alta na cidade de Jerusalém, onde está o cenáculo, que é ao mesmo tempo aquele lugar onde a tradição hebraica conserva como sendo aquele lugar onde está a sepultura do rei Davi. E hoje em dia, não muito longe desse lugar onde está o cenáculo, a parte do cenáculo está ali ao lado mesmo do lugar dessa sepultura do rei Davi, e perto desse lugar a tradição conserva também uma igreja chamada da Dormitio Maria, a igreja da dormição de Nossa Senhora, o lugar, portanto, de veneração da partida de Maria. Então estamos nesse lugar aí em Jerusalém, estamos no cenáculo. E o que é que aconteceu no cenáculo? Jesus celebrou a última ceia. É interessante que o evangelista João não nos fala da última ceia, nos contando digamos assim, os pormenores da chamada instituição da Eucaristia, como vai fazer São Paulo na carta aos Coríntios, como vão fazer os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, né, que são chamados de evangelhos sinóticos. João conta uma outra história. João conta a história de que Jesus lavou os pés dos discípulos nesse dia, e é uma coisa muito, muito forte. Ontem a gente contemplava Maria de Betânia naquele gesto de lavar os pés de Jesus, de ungir com aquele perfume, e a gente diz assim, parece que ele se deixa inspirar pelo gesto dessa mulher. Um outro ponto que nos chama a atenção é que ali no cenáculo, Jesus, de acordo com o evangelista João, dá para os seus discípulos o mandamento novo. Lucas conta uma coisa interessante ali no capítulo 21, 22 do seu evangelho, que os discípulos estão em plena última ceia disputando para saber quem entre eles é o maior. E Jesus vai dizer, olha, os chefes das nações tiranizam sobre elas e ficam mandando sobre elas. Entre vocês não deve ser assim. Eu estou no meio de vocês como aquele que é o servidor. Uma palavra que em grego se diz diáconos. Eu sou o servidor, eu sou o diácono, eu sou aquele que está aqui para servir. Então o gesto de Jesus de lavar os pés dos discípulos é realmente muito forte. E Jesus se apresenta como aquele que não veio para ser servido, veio para aquele como servir. E aí a gente aprende que a gente pode imitar a Jesus. Existe uma vestimenta na igreja que se usa raras vezes. O bispo usa, por exemplo, quando ele vai ungir a mão dos padres, quando vai ungir um altar, que é chamado de gremial. Gremial. Na língua italiana, gremial, a gente diz grembiule. E o que é um grembiule ou gremial? É um avental. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo deve ser essa igreja que sabe usar avental, que sabe se colocar a serviço. Então Jesus realiza todos esses gestos, dá o exemplo e a motivação de quem quer ser feliz deve colocar a sua vida a serviço dos outros. Aí entra na cena que nós contemplamos no dia de hoje, que é uma cena muito forte dentro dessa última ceia, que é uma cena de negação e uma cena de traição. Gente, nós estamos vivendo um momento da história do mundo, né, que se fala tanto de negacionistas. Jesus estava na última ceia com alguém que foi negá-lo, negaria que o conhecia, mesmo se no primeiro momento ele diz, não, eu sou capaz de me entregar minha vida por ti. Jesus diz, olha, fica tranquilo que você hoje ainda vai me negar 3 vezes antes que o galo cante.
Então, nesse clima que a gente vive, de gente que é negacionista, de gente que trai, de gente que cancela o outro, nós somos chamados a olhar para Jesus e a ver o que é que Jesus faz, como é que Jesus reage diante dessas situações tão difíceis da vida humana. Numa ceia em que tudo falava de amor, que tudo falava de entrega, a gente vê gente que se fecha, gente que não sabe acolher. O texto do Evangelho de hoje diz o seguinte: estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido. É uma palavra bonita para falar desse clima da última ceia. É um clima de comoção. É um clima onde o coração fala, onde as emoções também gritam dentro desse ambiente da última ceia. Não é? Pensemos nesse lugar, essa sala em Jerusalém, essa sala que está num lugar alto, e ali está Jesus que prova sentimentos que também são profundos, sentimentos que são altos. E Jesus dá um testemunho. Muitas vezes nas nossas comunidades a gente fala, né? Alguém hoje vai dar um testemunho. Hoje tem outros que ao contrário dizem, não, a gente tem que pensar na privacy, na privacidade, e a gente não pode estar expondo também a vida da gente. Eu acho um negócio interessante que tem gente que não gosta de dar testemunho, falar do seu testemunho por causa da privacidade. Olha só, e a gente quando entra na internet, os coques, isso e aquilo outro, a gente deixa os outros cuidar da privacidade da gente, como eles bem querem, entende? Sabem todos os dados da gente. De repente você recebe uma mensagem telefônica de alguém que você nunca conhece, nunca deu o seu telefone, porque ele entrou na sua privacidade, porque as empresas a quem você dá autorização para poder navegar daqui, ela vende os seus dados para o outro. Ou então, não é? Os chamados algoritmos que acabam conhecendo a gente mais do que a gente mesmo. Eles conhecem mais dos gostos da gente, das preferências da gente, do discurso que a gente vai ficar preso na internet, fuçando de uma hora para outra, porque de repente a gente viu isso, daí a pouco apareceu aquilo também. É uma forma de controle muito grande. A quem a gente entrega o coração da gente, não é? Então, o clima de hoje é um clima forte, de uma comoção e de Jesus que é capaz de dar um testemunho no meio daquela ceia. E qual é o testemunho que Jesus dá? O testemunho dele é o seguinte: em verdade eu vos digo, um de vós vai me entregar. Esse verbo entregar, ele tem duplo significado. Entregar significa transmitir, né, de onde vem a palavra tradição na língua nossa, que de onde vem também a palavra, digamos assim, catequese, que é transmissão, que você transmite para o outro aquilo que você sabe. E é também uma palavra que pode ser usada para traição. Não é? Então é uma palavra de dupla valência. Esse entregar, do ponto de vista grego, pode significar transmitir, como pode significar trair. E nesse caso aqui, a palavra é utilizada justamente para dizer que alguém de vocês vai me trair. Como quando a gente vê, não é, fulano entregou o Beltrano, entregou o serviço, quer dizer, traiu o outro, não é? Falou aquilo que não devia. Então Jesus está dizendo que justamente isso vai acontecer. Alguém dentro dele, dali do grupo, iria entregar Jesus. Os discípulos, como é que eles reagem a essa profecia, a esse anúncio? Eles ficam desconcertados, olham um para o outro, pois não sabiam de quem é que Jesus estava falando. E São João nota aqui, dizendo, né, o evangelista, diz: um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Eles se sentavam, não pensamos que as mesas que se sentavam para comer eram como as nossas, uma mesa alta com cadeiras que você se senta, não era assim. Eram chamados triclinium, a pessoa ficava um pouco reclinada, sentada. Então, um ficava perto do outro, encostado junto do outro, então como se sentasse como no chão mesmo e se recostavam para comer. Então, esse discípulo que Jesus amava estava encostado, estava perto das costas de Jesus. Costas não no sentido dessa parte de trás, mas vizinho a essa parte lateral. Em italiano se diz costato. E que é justamente, ele está ao lado de Jesus, que é aquilo que depois na hora da paixão vai dizer que o lado de Jesus foi ferido. E desse lado ferido jorrou sangue e água.
esse discípulo está perto desse lugar que vai ser ferido, desse lugar que Jesus, quando aparecer ressuscitado, aí dentro do cenáculo, vai mostrar para Tomé: olha aqui o meu lado ferido. Esse discípulo está do lado de Jesus, esse lado que ainda não foi ferido, mas que será ferido e será aberto. Mas agora, antes ainda de esse lado ser aberto na cruz, Jesus vai abrir esse lado para contar uma coisa muito preciosa a esse discípulo que ele ama. Existe um escritor antigo que comentou o Evangelho de São João, chamado Orígenes, e Orígenes dizia assim: olha, o Evangelho de João é um evangelho místico, é um evangelho muito complexo, e só compreende bem este evangelho quem coloca a sua cabeça apoiada no peito de Cristo, ou seja, no coração de Cristo, para sentir, para ouvir a profundidade deste coração, que depois vai ser aberto na hora da morte de Jesus na cruz. Então, Simão Pedro, vendo esse discípulo amado que estava ao lado de Jesus, faz um sinal para ele e diz para ele assim: pergunta quem é. E aí esse discípulo, reclinando a cabeça no peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço passado no molho. Gente, um gesto de acolhida no mundo antigo, na cultura de Jesus, pegar o pão e passar no molho e dar para alguém, significa um gesto de acolhida, um gesto de honra, um gesto para dizer que aquele convidado era um convidado muito importante. Olha como é que Jesus vai tratar Judas Iscariotes. Não vai tratar como o traidor, como um delator, vai dar para ele o lugar de honra, ou seja, Jesus quis salvar até o último momento a Pedro, a Judas. Por quê? Porque é aquilo que está no capítulo 3 do Evangelho de São João: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O desejo de Deus é que todos tenham vida e tenham em abundância. Por isso Jesus tenta recuperar Pedro com aquele gesto de amor, com aquele gesto de carinho. Mas você já viu certas pessoas que, quando são feridas na vida, por mais que você demonstre amor por elas, por causa do medo que elas têm, elas não mostram tranquilidade diante das provas de amor. A gente canta nesse período, né? Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Nós somos aqueles que, segundo o evangelista São João na sua carta, na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 16, onde se diz que Deus é amor, João começa dizendo: nós acreditamos no amor. Infelizmente, Judas estava vivendo já de uma forma que ele não acreditava mais no amor, ele não acreditava mais em gesto de carinho, ele não acreditava mais em gesto de ternura, ele não foi capaz de interpretar aquele sinal de bondade de Jesus para com ele. E naquela hora diz o evangelista João que Jesus deu o pedaço de pão para ele, molhado ali naquele molho, e Satanás entrou em Judas. Judas não foi capaz de acolher o amor de Jesus, ele não foi capaz de se deixar tocar por aquele gesto, ele se fechou ao máximo naquela hora em que Jesus deu essa prova extrema de amor por ele. Então Jesus disse para ele: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu o que é que Jesus tinha dito para ele. Judas guardava a bolsa, então entenderam assim: Jesus está dizendo para ele comprar o que precisa para a festa, ou então que desse alguma esmola para os pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Então, Judas sai da última ceia não para a luz. Ele vai entrar, ele vai mergulhar numa profunda escuridão. E Jesus interpreta esse momento e a decisão de Judas não como uma vítima. O João que nos é apresentado, o Jesus que nos é apresentado por evangelista João, não é um Jesus sofredor, é um Jesus que se mostra glorificado. Ele diz: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará a si mesmo e o glorificará logo.
e diz: filhinhos, por um pouco ainda estou convosco. Aqueles breves momentos, aquela breve hora em que ele estaria ali, ainda vivendo com os seus discípulos. Vós me procurareis, e agora vos digo, como disse aos judeus: para onde eu vou, não podeis ir. Então Simão Pedro diz: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir-me agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. De fato, Pedro deu a sua vida por Jesus, mas não naquele momento, não naquela hora. Ele precisou ser purificado, ele caiu, ele renegou, e só depois disso, de ter mergulhado nessa sua queda e chorado amargamente e ter professado o seu amor, ele foi capaz de dar a sua vida seguindo Jesus. Ele pergunta para Jesus: por que eu não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Jesus diz para ele: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Minha amiga, meu amigo, estamos diante de hoje desta cena. Traição, negação. Mas Jesus interpreta tudo isso como sendo a sua entrada na glória. Não se apresenta como uma pura e simples vítima de toda essa situação, mas se apresenta como o Senhor, como a gente relembra em toda a oração da missa, na oração eucarística, tendo abraçado livremente a paixão. Jesus vai com liberdade, Jesus vai com consciência, Jesus vai como quem se faz livre e se entrega, não simplesmente é entregue pelos outros, ele se entrega. Peçamos a Jesus essa graça de contemplá-lo, de compreendê-lo e de imitá-lo neste seu modo de ser e neste seu modo de agir. Peçamos a bênção de Jesus para nós no dia de hoje. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente, para te guiar atrás de ti, para te defender do teu lado, para te acompanhar dentro de ti, para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Um abraço para você que está aqui nos seguindo nessa transmissão, Falcena, Fátima, né? E um abraço para a Odaleia, para o Padre Fábio, para Cláudia Ana Araújo, para Bia Cláudia, um abraço para Genilza, para Mima Costa, bom início aí de estudos, Mima, para Sheila Lessa, para Manuel Roque, Lourdes Rei e Rose Santos. Um abraço para Kelly, aí em Santo Antônio de Jesus, para Núbia Passos. Núbia, como é que você está? Tudo bom? Para Rosimeire Santos da Hora, um abraço para Cris Nascimento, Ana Maria Barreto, Neuza Andrade, para Padre Rânio, aí em Iaçu, a Semana Santa, meu irmão, para Mármores Quinta, um abraço para você, para Thaís Janaína. Hoje completo mais uma primavera, peço orações. Ana Maria, abraço para ti, não é? Parabéns, Deus te abençoe e te guarde. Para Edilene Borges, Ercoval, um abraço para você aí, Val. Um abraço para Aline Sampaio aí na Feira de Santana, para Vani Brito, para Lilia Davi Luna, para Helenice Souza e Rosa Santos, para Leilan Cerqueira e Margarida. Elisa, um abraço, Elisa, para ti, para Melinha em Santo Antônio de Jesus, para Michele Floriano, um abraço para Michele, Michele, para Carlos Sampaio, um abraço para Dayara, um abraço para ti, Dayara, preciso falar contigo, viu? Um abraço aqui parou. Então, um abraço para todos vocês que nos acompanham. 12:30, é hora de almoço. Eu vou descer para não atrasar meu almoço com a comunidade que já está lá preparada e esperando. Fiquem com Deus. Eu vou daqui a pouco salvar aqui esse vídeo lá para o Facebook e para a página do nosso canal do YouTube. Obrigado a vocês que me seguem, que comentam, que deixam like aí por aí afora. Boa Semana Santa.